Eles são capazes. Você trouxe um ponto aqui que eu anotei que eu achei bem interessante da gente refletir juntos. Onde foi que os contadores se perderam, né? Você trouxe esse questionamento, que é um questionamento muito poderoso. Valeria talvez até, se fosse possível, um historiador fazer uma pesquisa mais séria para poder achar as origens. Então, vou dar aqui a minha opinião. Minha opinião ela pode estar errada, tá, gente? Mas eu quero partilhar com você a minha opinião. E depois quero ouvir também a sua opinião, Ayrton. O que você acha disso? Mas me parece que os contadores eles se perderam no momento em que eles se deixaram aprisionar pelas obrigações do governo. Porque o que foi acontecendo ao longo do tempo? Eu vi certa vez isso numa palestra do Vladimir, que ele é presidente da Alterdata, que é uma empresa de software, uma referência nessa área, e o próprio Vladimir também é um grande empreendedor. Ele falava o seguinte, os contadores eles sempre foram a categoria profissional mais avançada dessas categorias administrativas do ponto de vista tecnológico. Foram os primeiros profissionais a terem computador no escritório, foram os contadores. Os primeiros profissionais a usar sistemas de gestão, os primeiros profissionais a usar web service. Mas por que isso aconteceu? Porque foram sempre imposições do governo. O Estado brasileiro, ao longo do tempo, ele foi sempre se equipando de ferramentas, de tecnologias cada vez mais modernas. Nisso o Estado é bom, né? Tem um departamento que a gente tem que agradecer ou não pela eficiência, se chama Receita Federal do Brasil. Porque os caras são bons, eles foram se equipando com tecnologia e pegou a Previdência e puxa e cruza informação. E os contadores, as empresas foram sendo sempre oneradas por novas obrigações que eram anuais passaram a ser mensais, aquelas que eram mensais passaram a ser quase que diárias, né? Quando a gente pensa no social. É uma obrigação diária, muitas vezes, fazer admissão, se fazer alteração contratual. Se você não fizer no dia, você não faz a operação. Então, o peso sobre as empresas foi aumentando, as empresas passaram esse peso para os contadores assumiram esse peso da malha fiscal e não souberam implantar tecnologia, talvez porque ela não existisse naquele momento, para que pudesse substituir as tarefas braçais pela tecnologia. Então isso fez com que muitos contadores ficassem aprisionados numa prisão, numa cadeia chamada escritório de contabilidade. E faz com que tantos contadores estejam aprisionados nesse escritório que não se sintam felizes, que não tem tempo para cuidar de si mesmo, que não tem tempo para cuidar da família, que não tira férias, que não faz uma viagem com a família, porque eles são prisioneiros dessa estrutura chamada escritório de contabilidade. O que acontece, meus amigos, eu já vou fechar aqui minha participação e devolver a bola para você, Ayrton. Mas o que acontece é que hoje é possível você se libertar dessa prisão. Porque hoje estão disponíveis tecnologias que são capazes de reduzir o esforço braçal que você e o seu time fazem. Dando até um exemplo, hoje mesmo eu divulguei aqui nos stories, se você não viu, quando terminar a live você vai lá nos stories. A CIEG, que é uma empresa que faz gestão de arquivos fiscais, lançou uma funcionalidade que é o Autodocs. Para quase 1000 cidades, ela vai lá na prefeitura municipal, puxa todas as notas de serviços prestados e serviços tomados do seu cliente, puxa todas essas notas já vão direto para o sistema domínio, se você usa o caso domínio, direto para o módulo escrita fiscal. Essas notas já vão todas para lá escrituradas. Se você estiver usando rotinas automáticas do domínio, ele já fecha o imposto, já manda para o cliente guia do imposto, escritura as obrigações da contabilidade. Tudo isso sem intervenção humana. Então, olha só, aquele trabalhão que no passado era pegar a nota fiscal de serviço, quando era impresso, né, na mão e digitar, que depois virou XML, mas você tinha que ir lá cliente por cliente, baixar um a um e subir, esperar o sistema processar. Todo aquele trabalho manual e braçal que existe, hoje já não existe mais se você for usar a tecnologia. Você pode automatizar esses processos. Então vai sobrar tempo para você respirar, para você tomar novos ares e ajudar o teu cliente a crescer. Então, eu acho que onde foi que os contadores se perderam? Foi a tua provocação muito boa, Ayrton. Eles se perderam no momento em que eles se deixaram escravizar pelas obrigações do Estado. E até agora não conseguiram sair. Está na hora de sair dessa prisão. Essa saída vai acontecer com 2 fenômenos. Com tecnologia sendo implantada no seu negócio contábil e com mentalidade, você se tornando um contador consultor para sair dessa guerra de preços. O que você acha desse assunto? Por que você acha que os contadores, onde eles se perderam, Ayrton? Falando nisso, até tentei fazer um estudo mais aprofundado, literário sobre isso, mas eu não achei nada em português. Infelizmente, ainda só consigo português, então eu deixei para um futuro pesquisar bem aprofundado sobre isso. Mas trazendo para o nosso momento, vai de encontro
com aquilo que a gente está falando da tecnologia, né? Que a evolução dela faz evoluir as outras ciências, as outras áreas de atuação. Então, o primeiro ponto é a gente conseguir resgatar a mente, conseguir voltar à origem do que é a nossa profissão, e a tecnologia é um caminho para isso. Através da tecnologia a gente consegue criar muitas rotinas, automatizar muitos processos que permite a gente atuar de uma forma mais próxima daqueles que realmente é o importante, aqueles que realmente é o objetivo do nosso serviço. E deixar a obrigação acessória, não deixar, mas melhor dizendo, que ela não ocupe tanto espaço, que a gente faça como é devido, mas o maior espaço, nosso maior esforço, seja com aquilo que é o principal da nossa atividade, que é estar perto do cliente e auxiliar na sua atividade. É isso aí, cara. Essa é a essência do contador, é o verdadeiro poder, que é estar perto do cliente, ouvir o cliente. E às vezes é interessante, até, Ayrton, tem gente que me pergunta, Pedro, mas quais cursos eu preciso fazer para me tornar um contador consultor? E o que eu preciso saber? Falei, cara, se você souber escutar seu cliente com atenção, o que nós chamamos de escuta ativa, que é você olhar nos olhos dele, prestar atenção, demonstrar interesse pelos interesses do cliente. Só de você fazer isso, você não imagina o impacto positivo que você vai fazer na vida desse cliente. Porque tudo que esse empresário quer é atenção. A atenção de alguém comprometido por ele. E que vai poder ajudá-lo. Vai poder indicar caminhos. Às vezes, só de falar, só do cliente falar do seu problema, ele ajuda a organizar a sua cabeça. Porque quando a gente fala, a gente é obrigado a ordenar logicamente. Então, às vezes, aquele problema que é uma bagunça irracional e lógica na cabeça das pessoas, só de falar o problema já se autorresolve. Inclusive, muitas categorias trabalham assim, o psicanalista trabalha exatamente assim. Quando você verbaliza seu problema, você já está começando a solucionar ele. Então, quando você, contador, conversa com seu cliente, dá atenção para ele, isso já é a contabilidade consultiva. É claro que você pode evoluir de muitas formas. Você pode trabalhar com consultoria financeira, com consultoria em processos, com dashboards, com análises mais profundas. Isso é muito bom você ter esse canivete suíço aí, esse cinturão do Batman de ferramentas para você usar. Mas, cara, você já tem tudo aquilo que você precisa agora. Que é ouvir o seu cliente, olhar para ele, olhar por ele e ajudar ele a crescer. Depende da sua atitude. Não custa nada. Depende muito da sua atitude. E essa atitude que você tem, Ayrton. E fico muito feliz de ver isso, de ver que nós temos tantos contadores como você dentro do PFCC, contadores comprometidos, que querem crescer. Isso me enche de orgulho.